do que realmente tentar pegar todas as áreas. Quais são todas as áreas do sistema solar? Desde a venda até a instalação. Então, a gente tenta se reposicionar dessa forma, né? E está dando muito certo. A gente começou fazendo tudo, né? A gente no início tinha que ir atrás, fazer toda a parte de intermediação do cliente junto às fábricas, junto aos distribuidores, fazia o projeto, fazia a execução, fazia startup, comissionamento, fazia todas essas áreas que envolviam realmente um projeto, né? A interface junto com a concessionária, que acaba sendo uma etapa do projeto. Mas agora a gente passou para uma ideia um pouquinho diferente. Não que a gente tenha deixado de fazer as instalações, nós ainda fazemos, porque a gente tem equipe, né? Nós temos, desde sempre, tivemos equipes para montar, para fazer essas instalações nossas. Mas a gente começou a trabalhar bastante com a parte de capacitação de parceiros, né? Então a gente tentou priorizar um pouquinho essa ideia de quanto mais gente capacitada tiver disponível no mercado, acho que a gente consegue aumentar um pouquinho mais o range de vendas aí, né, de atuação de maneira geral. Começamos a trabalhar bastante com a parte de projetos, mas não necessariamente a instalação sendo a nossa. Então a gente faz realmente o projeto, quando necessário a gente também pode comercializar isso, como eu digo, que acaba sendo uma coisa muito interessante, porque a gente abre novos produtos, né, no solar. A gente pode comercializar um acompanhamento, um startup de obras, né? Então tudo isso aí pode ser feito de uma maneira que abranja mais parceria do que realmente concorrência. A concorrência ela é boa, muito boa, sempre foi, sempre faz com que as pessoas e as empresas evoluam. Agora, quando a gente tem o que está acontecendo muitas vezes aqui no estado, isso é um pouco nocivo também, né? Eu sou daqui, apesar de ter toda a minha formação lá no estado do Paraná, mas eu sou daqui da região. E por isso eu posso falar que desde sempre, a gente mexe com a parte de construção também há muitos anos, né? Mais de 30 anos. Desde sempre, a gente teve um pequeno probleminha aqui. Muitas vezes a pessoa ela vai muito pelo preço e esquece que ela está comprando um material, ou um produto, ou um sistema, né? Que tem que durar muito tempo, né? Então, a gente começa a ver as coisas que estão acontecendo no mercado aí, né? O cara não se preocupa, por exemplo, a empresa não se preocupa em analisar se o local onde vai ser feita a instalação é adequado, se a parte elétrica geral do local suporta ou não, quer saber de vender, instala. Se deu algum problema na parte civil, meu amigo, minha RT de elétrica. Então, tipo assim, é uma coisa bem complicada, mas é uma coisa que vem acontecendo muito, né? Empresas que não têm nenhum endereço físico, por assim dizer, simplesmente abriu um CNPJ e começou a vender o solar. Então, para as pessoas que querem entrar neste mercado, elas têm que entender que esse tipo de coisa, por se tratar de um local muito bom, de uma área muito boa para investimento, se abre a possibilidade desse tipo de concorrência acontecer. Por esse motivo, realmente, que eu preferi não aumentar na nossa empresa o percentual de participação do solar nos ramos que a gente atende. A gente atende realmente pontual, são clientes mais pontuais, muitas vezes clientes que já fizeram ou fazem algum outro, né, ou utilizam de algum outro produto que a Idealtec comercializa. Então essas empresas acabam confiando bastante no nosso trabalho e elas entendem muitas vezes o valor agregado do serviço, né? A gente sabe aí que não é simplesmente chegar e prender placa no telhado, né? Tem N fatores, desde a parte do profissional realmente, dar todas as condições para o profissional dentro das NRs que ele tem que ter, dentro das condições de ferramentaria, todas as análises que envolvem aí não só a parte elétrica, como eu comentei, mas até o local onde você vai fazer essa instalação. Então, tudo isso é muito importante de ser analisado e a gente, vendo isso, preferiu ter o atendimento mais pontual, né? Então, nos definimos no mercado dessa forma, né? Pessoas que
outras empresas já preferem trabalhar de uma forma um pouco mais abrangente, ou ela já é só direcionada ao solar, né? Então ela tem que estar sempre com essa dificuldade, tratando com essa dificuldade no mercado aí, que é reposicionando equipes. Aqui a gente tem uma variação uma rotatividade muito grande de funcionários no estado, né? A gente sabe, é sabido isso em todas as áreas. O profissional não tem uma média anual boa, né, na carreira profissional dele. Não é aquele profissional que vai ficar 5, 10 anos na empresa. São profissionais aí que ficam 1 ano, 2 anos e mudam. Aqui no nosso estado é um dos estados que encabeçam essa ideia aí, tipo, esses percentuais. Então isso tem uma dificuldade muito grande, não só na área do solar, mas por se tratar de uma coisa que a gente vai ter corresponsabilidade durante aí muitos anos, é uma coisa que me preocupa muito, me preocupou muito, e por isso a gente preferiu ser um pouquinho mais restrito nas áreas de atuação. A respeito aí das principais dificuldades que a gente teve, que a gente tem ainda, seria basicamente isso, né? E eu fico aberto aí às perguntas, o que vocês acharem que vale a pena ressaltar. Tá muito quieto, pessoal, e ninguém falou nada, então espero que tenham muitas perguntas. Mário, o que você na parte de apartamentos, nas instalações de placas solares e tudo mais, é complicado, né? Então, a viabilidade que muitas vezes o pessoal encontra é parceiros, né? Ou alocar as placas solares num terreno, aqueles que tiverem, entre essas coisas, né? Na verdade, tem muito, além disso, tem muito a ver também com algumas diretrizes que a própria ANEEL passa, né? Não é assim, por exemplo, em prédios. Existe a possibilidade de você tratar um prédio como condomínio. Na verdade, ele é um condomínio, né? E você utilizar uma área comum, por exemplo, como uma garagem, ou, sei lá, um espaço aí de cobertura de um salão de festas, alguma coisa assim, para fazer uma instalação e direcionar isso para a tua residência, para o abatimento. Eu te confesso que, por exemplo, em condomínio vertical, a gente já executou alguns, mas a gente nunca teve o direcionamento para individual. Gerar numa área comum e abater do individual, sabe? Do apartamento X. Muitas vezes a pessoa ela tem interesse em fazer esse investimento, mas chega no condomínio e o condomínio não quer disponibilizar para ela essa área. Então, o que eles acabam fazendo? Fazem a geração e abatem da energia do condomínio, né? Que é uma energia que acaba vindo também rateado para todo mundo, então é uma forma de você estar economizando mensalmente também. Quando você quer ter algum tipo de investimento, de algum tipo de ação né, de instalações ou não tem uma área própria para poder fazer essa instalação, quero colocar em outro local, existem outras formas que foram aparecendo no mercado. Inclusive pessoas que foram fazendo os condomínios solares, por assim dizer, e disponibilizam aquele local para você fazer a instalação e cobram uma taxa por isso. Entendeu? Isso começou a ser mais um produto, aquilo que eu comentei antes. São produtos que vão surgindo devido à necessidade, né? Que ainda está muito atrelado aí ao desenvolvimento do mercado do solar. Então, hoje já tem esse produto, essa possibilidade de você fazer a instalação em outro local, né, e pagar mensalmente, não pela energia, né? A gente não pode comercializar energia, mas você paga pela disposição daquele terreno que você tá utilizando, né? Então, essas são as maneiras que o pessoal faz. Quando já é um grupo de famílias, como já aconteceu com a gente, ou grupo de empresas que são próximas uma das outras, já preferem trabalhar com aquela ideia da geração compartilhada, né? Daí eles juntam, fazem um único sistema e repartem percentualmente aí os créditos dessa geração. Entendi. Mas em relação da possível empresa, né, que tem a alocação do terreno e disponibiliza parte, direciona, né, parte da energia para sua residência ou qualquer outro lugar que você queira aproveitar, né, a geração, tá em crescente no mercado
tem aqui já em Campo Grande? De eu fazer num local, por exemplo, numa clínica, alguma coisa assim, e direcionar para casa? É isso que você está perguntando? Pode se encaixar, mas eu estava falando mais naquela ideia da alternativa que tem dos condomínios, né? Uhum. Que você falou, muitas vezes tem aquelas pessoas que disponibiliza, porque você não pode repartir a energia elétrica, né? A geração da energia elétrica, né? Então, como você mencionou. Então, por muitas vezes tem a disponibilização do terreno, onde aloca-se a placa solar, e você tem uma parcela do que é gerado, né? Então, isso daí tá, entendi o que você quis dizer. Isso aí que você basicamente está comentando é a geração compartilhada, né? A geração compartilhada, ela está aumentando sim. Né? Nós temos bastante, a gente tem alguns casos já, eu tenho também casos instalados aqui. Mas o que mais cresce realmente aqui, né, o que eu vejo, que a grande parte dos fins aí que o pessoal na parte do investimento da geração solar é o alto consumo remoto. Eu ter num local meu uma instalação maior do que eu realmente preciso. A primeira coisa que tem que ocorrer é o abate nessa categoria de geração distribuída. A primeira coisa que tem que ser feito é o abatimento total da unidade geradora, e depois também é passado um percentual do excedente para quantas unidades a pessoa quiser, desde que esteja no mesmo CNPJ ou no mesmo CPF dela, tá? E que essas unidades sejam atendidas pela mesma concessionária de luz, de energia. Então, o que está crescendo muito é isso. Geralmente os clientes vêm, eu preciso de 1.000 kilowatts por mês, mas ele produz 3.000, os outros 2.000 ele vai ratear entre 4 unidades dele lá. Aí nós pegamos o excedente da geração daquela unidade consumidora e compartilhamos e temos que fazer a distribuição disso via percentual também. Então, tantos por cento vai para essa, tantos por cento do excedente vai para aquela outra, e assim vai sendo feito. A grande maioria dos kits que a gente pega hoje, dos sistemas que a gente pega hoje, é para essa finalidade, tá? Muitas vezes a pessoa ela vem com o intuito da geração na própria unidade, que é aquela que tem a maior quantidade, obviamente, e viu que está sobrando alguma coisa e joga para uma outra residência ou joga para outros locais. É o que hoje tem mais. Condomínios começaram a ser a geração compartilhada, geralmente utilizada aí por empresas que se juntam para usar uma área em comum, e os condomínios começaram a aparecer agora sim, tá? Começaram a aumentar o número, uma quantidade bem grande aí. Quando o condomínio é um pouco menor, condomínio horizontal, tem menos casas, tem uma área comum que pode ser utilizada, muitas vezes eles usam e de maneira individual vai passando esses consumos das unidades dos créditos, vão passando esses créditos para abatimento do consumo das suas casas, né? Não sei se eu te respondi. Não, sim. Me respondeu sim, obrigado, Mário. Mário, só um instante, parece que eles vão só trocar quem está rosteando, transmitindo para o YouTube. Aí, desculpa por esse incômodo, a gente não esperava, mas internet, né, a gente fica muito preso, né, a parte de transmissão de pacote de dados e a operadora, né, faz os trâmites. Você me desculpa, tá, Mário? Sem problema. Oi, você tem alguma dúvida? Alguma coisa? Mário, em relação, quando você faz o projeto, apresenta lá para a Energisa ou para qual concessionária a gente está falando, quando o cliente chega para a gente dá um payback para ele. Qual que é o payback hoje de um consumo residencial? Olha, se você for perguntar para a gente, ou for perguntar, por exemplo, para um gerente de banco, os paybacks variam um pouco, né? Porque eles vão colocar algumas outras taxas. Em relação ao quê? Nós somos bem mais práticos no cálculo, tá? Basicamente, hoje, para um sistema pequeno residencial, ele está girando entre 3 e 4
anos o payback. Isso já considerando que alguns fatores o sistema solar ele não elimina. Tá? É muito interessante que eu vejo, aqui em Campo Grande mesmo, eu encontro com uma certa frequência outdoors falando economize 100% da tua conta, isso e aquilo. De certa forma, é uma propaganda um pouco enganosa, né? Que o solar ele não elimina 100% da tua conta de energia. Ela elimina 100% do teu consumo. Você consegue eliminar 100% do teu consumo. Dos quilowatts-hora mês que você usa, né? Porque coisas como taxa de iluminação pública e tarifa mínima de disponibilidade de energia, isso você paga, né? Você vai continuar pagando. 30 kW para o monofásico, 50 para o bifásico e 100 para o trifásico, 100 kW mês para o trifásico. Então, assim, mesmo considerando esses valores, os sistemas variam entre 3 e 4 anos, salvo algumas exceções. O que faz com que muitas vezes esse payback aumente? Os extras que possam ser necessários na instalação, que muitas vezes a pessoa ela não considera, os integradores, as empresas, né, que comercializam os sistemas não consideram, ou não contam, ou não falam para o cliente. Eu já perdi muito orçamento por ser, às vezes, muito criterioso nesse aspecto. Por quê? Porque se eu parar para pensar, a pessoa vai instalar no solo, os preços vão ser mais altos. Vai instalar no metálico, geralmente, né? Os valores dos kits são mais baixos. Uma diferença aí pouca que muitas vezes traz alguma redução, aí, pelo menos um mês aí de redução do teu payback. Mas principalmente a parte estrutural e a parte elétrica do local são os fatores que, não sendo analisados previamente, podem vir a causar aí um aumento nesse payback. Vamos supor que a pessoa ela realmente não tem onde colocar ali na casa dela, vai fazer uma garagem solar, um sistema muito maior, ela quer bater de outras duas casas dela. Se você não analisar que vai ter o gasto da estrutura que vai ter que se montar, que vai ter que o padrão, por exemplo, de entrada da casa do cliente não aguenta a injeção desse sistema todo e que esses gastos você tem que passar previamente para o cliente. Por que passa previamente? Tem uma quantidade absurda de gente que faz o quê? Financia esses sistemas, né? Então, financiando, a pessoa, ela, geralmente, se ela vai gastar de 50, ela vai gastar 60, com certeza ela prefere que esses outros 10 estejam incluídos no financiamento. Então, eu já perdi muito orçamento por isso, porque eu passo já considerando tudo e os demais, alguns outros, não falo de um transformador isolador que precisa para inversores trifásicos, não fala sobre a troca do padrão, né? Simplesmente uma informaçãozinha lá embaixo falando que qualquer tipo de readequação na parte elétrica não está sendo considerado no orçamento, né? São fatores que dificultam na negociação? São, mas são fatores que têm que ser ditos, né? Mas mesmo assim, por que eu falo que quando é com um banco, eles falam que é um pouco maior? E realmente acaba sendo, porque já não é uma conta tão simples, né? As pessoas estão financiando esse sistema, vai depender muito, o payback depende muito de quanto ele está pagando de juros, né? Uma das coisas que ajudou a aumentar bastante a venda do solar foi justamente a facilidade em se adquirir esses financiamentos para essa área. Você mesmo que trabalha nessa área, você sabe que a grande maioria dessas vendas acabam sendo vinculadas a um financiamento. E tem financiamentos a 0,45% ao mês, como eu já vi cliente pegar financiamento meio que absurdo, ao meu ver, né? Tipo, 2% ao mês. Mas a parcela coube no bolso, entendeu? O sistema acabou, a economia que ela estava tendo com o sistema estava muito próximo do que ela iria pagar de parcela. Então a pessoa acaba, nesses casos específicos, não vendo o valor total no final do financiamento, e sim vendo só a parcela. Que é a ideia de trocar uma conta pela outra, né? Você acaba trocando a tua conta de energia por um financiamento. Mas na sua grande maioria das vezes, analisando o valor investido, está entre 3 a 4 anos aí de payback.
Mário, referente à tributação do Estado, alguma coisa assim, o Estado ou Campo Grande, a cidade, eles fornecem algum tipo de incentivo ou não para implementar? Então, na verdade, o Estado ele tem a parte da isenção dos geradores, né? Geradores solares. Então, tem esse incentivo que o Estado acaba nos dando, né? Dando ao cliente aí, ao consumidor final, essa possibilidade de trazer os sistemas solares para cá, sem pagar a diferença aí de alíquota, né? Ele entra como isento aqui no Estado. Lembrando que isso daí é voltado principalmente às placas, tá? Então, se você, por exemplo, for comprar um inversor separadamente em São Paulo, quando chegar para cá, vai ter ele não será isento. O gerador é isento aqui pelo Estado do Mato Grosso do Sul. Tem algumas outras coisas que estão sendo feitas e realizadas para poder auxiliar para incentivar, de certa forma, a utilização do sistema solar, que foi feito agora recentemente a energia solar, os equipamentos de energia solar, né, aqui no Brasil, eles passaram a não ter nem imposto agregado, né? Então o governo ele zerou os impostos de importação desses equipamentos até o final do ano que vem, tá? Então uma forma de, acredito eu, de tentar baixar um pouco os valores, né, finais e tornar cada vez mais atrativo realmente a utilização desses sistemas, né? Entendi. Olha, se você quiser dar sequência, pode dar sequência. E assim, se tiver novas perguntas, a gente vai realizar. Então, aí falando um pouquinho mais sobre a parte da trajetória realmente das resoluções e as coisas que foram acontecendo no histórico aí do solar, da geração aqui no Brasil, né, começou a possibilidade, né, da geração distribuída entrou aqui no Brasil em 2012, né, pela resolução 482. Era pouco diferente do que a gente tinha hoje, né? Só tínhamos 3 anos para utilizar todos os créditos, só podia ser utilizado a geração no próprio local, né, de geração, não existia nenhuma das outras 3 que a gente já comentou, né? E só que daí em 2015, com a 687, com a resolução, trouxe, né, o sistema solar, a ideia da geração solar para o que a gente tem hoje, mais propriamente falando, né? Então a gente já tem 5 anos para a utilização desses créditos que são acumulados, o alto consumo remoto, que é o que a gente comentou ali, que é uma das possibilidades de geração distribuída, passou a ser uma realidade, né? E também surgiu o que a gente comentou ali, que eram os condomínios solares e as corporativas também. Isso só aconteceu em 2015, né? E aí que começou realmente a ter uma utilização, uma incidência, uma quantidade maior de sistemas sendo instalados ali. Aí, com essa flexibilização aí de alguns impostos, alguns estados vieram com essa isenção, ajudou bastante realmente a ter um valor mais interessante para a aplicação. Eu lembro que quando a gente começou a trabalhar com isso dali, a gente está falando em sistemas aí que tinham payback, quando era muito bom, payback próximo aí de 5 anos, né? Quando a gente já está falando com empresas maiores que trabalhavam aí com um valor menor, né, do kilowatt, por serem muitas vezes clientes, né, de alta tensão, a gente tinha paybacks aí em torno de 7 anos, que para empresas, para indústrias, é um payback muito elevado para o investimento, né? Por mais que a energia ela seja uma conta, por assim dizer, fixa, né, tem que estar sempre sendo levado em consideração numa empresa. 7 anos de retorno, 7 anos de payback, aí muitas vezes é muito mais interessante a empresa voltar esse investimento, que muitas vezes não é pequeno, para alguma outra coisa que traga um payback um pouco mais reduzido, né? E hoje, como a gente já estava comentando, a gente está trabalhando com paybacks em torno aí de 3 a 4 anos.
né? Quando muito, né? Quando a instalação não tem outras coisas que agreguem, até menos do que isso. Né? Se é uma instalação simples de ser executada, a pessoa já... Agora, é interessante que isso começou a acontecer, né? Antigamente, ninguém estava preparado, nenhuma casa que se construía, a pessoa, vou apontar essa casa para... vou fazer a cobertura tal, pontada para o norte, vou deixar uma tubulação de espera chegando no meu quadro, eu vou prever a utilização de um fotovoltaico. Né? Isso não era uma realidade. E hoje já não. Hoje, muitos que estão construindo não pensam agora, devido ao alto custo, né, das suas construções, em investir no solar, mas já deixam tudo previsto para a utilização do mesmo. Então, isso vai fazendo com que os custos, né, periféricos aí numa instalação diminuam ou até zerem, né? Porque a pessoa já deixou realmente tudo pronto para receber um sistema desse depois. Então, o mercado, as pessoas, elas vão se adaptando dessa forma, né? É uma realidade hoje. Os arquitetos estão vendo isso já como um diferencial. Os engenheiros, quando vão calcular uma cobertura hoje de um barracão industrial ou comercial, algo parecido com isso, já estão tendo um pouquinho mais de cuidado ao analisar essa possibilidade futura de instalação do sistema, né? Então o mercado ele começou a se moldar e ele está evoluindo para atender cada vez mais o solar. E é por isso que as perspectivas de crescimento do mercado solar é muito grande, né? Porque vai ficar cada vez mais atrativos os custos, tá? As instalações já vão estar próprias, né? Já vão estar mais próprias, não propícias, né? Já vão estar mais adequadas para receber esse sistema. Né? Os bancos estão olhando a parte de financiamentos solares como um financiamento bom, de bom retorno e de baixo risco, tanto que as taxas de juros estão cada vez mais baixas nos empréstimos solares. Recentemente tive contato com um colega nosso que ajudou a desenvolver uma linha num banco específico, e ele comentou com a gente que de todas as linhas de financiamento que tem no banco, a solar de longe é que tem menos inadimplência. Isso ajuda muito os bancos a fazerem o quê? A baixar as taxas de juros, né? Porque não tem tanto risco. Se a pessoa hoje tem dinheiro para pagar a conta de luz dela e você consegue, de certa forma, trazer as parcelas do financiamento para dentro desse montante que ela já utiliza em energia, considerando o que eu comentei, coisas que você não tira, né? Você tem que levar em consideração algumas outras taxas que estão incluídas aí na conta. Mas se você consegue trazer para essa realidade, a pessoa ela tem dinheiro, se ela tem dinheiro para pagar a conta de luz, ela vai ter dinheiro para pagar o financiamento. Então, pensando de uma maneira bem, né, vamos falar assim, bem simples, né? Seria mais ou menos isso. Então, o mercado solar ele está tendo ele está em visibilidade hoje. Hoje é um mercado que todo mundo sabe que vai crescer muito. Algumas coisas começaram a acontecer que seguraram um pouco o mercado. Eu confesso para vocês que no final do ano passado eu achei que ia ficar até um pouco pior, né? O mercado reagiu de uma maneira bem diferente aí, mas acho que todo mundo acompanhou a ideia do vai taxar ou não vai taxar o sol, né? E isso foi uma coisa que realmente no segundo semestre do ano passado deu uma segurada forte aí nas instalações, né? Muita gente correu atrás para fazer os seus projetos. Era interessante isso. A pessoa que estava negociando com a gente, ela queria executar o projeto. Faz o projeto, porque se eu já tenho o projeto aprovado, eles não vão poder taxar. E de certa forma é verdade, né? A lei ela não pode retroagir para prejudicar ninguém. Então, se você já tem um projeto executado ou um sistema já instalado, eles não podem simplesmente chegar e falar, a partir do mês que vem, vamos mudar totalmente a forma de taxação da tua usina, né? Mas a gente tem que lembrar também que após um projeto aprovado, você só tem 4 meses para startar esse projeto, né? Então a concessionária ela aprova o projeto, 4 meses depois expira esse teu projeto, você teria que entrar com outro, né?
Então foi engraçado que foi interessante que no segundo semestre do ano passado o volume de projetos foi alto, mas que teve a gente teve uma redução bem significativa em relação à instalação realmente desses projetos em si. Porque as pessoas ficaram um pouco receosas em relação a isso, né? Os principais, os tinham maior impacto, a gente via muita gente, tinha possibilidade de taxação, a gente sabia, isso já estava em votação popular, isso estava numa série de coisas que estavam acontecendo ali, mas as informações eram muito, algumas muito, como eu posso dizer, aumentavam demais, criaram essa ideia de caos, né? Algumas pessoas, eu lembro que alguns clientes meus antigos começaram a mandar mensagem, Mari, e agora o que eu faço? Teve uma outra cliente que o sistema já estava partido já, ela já ligou, falou que estava que ela sabia que o marido dela não devia ter investido nisso lá na fábrica deles, porque agora, olha só, vão taxar, e assim, as pessoas entraram num desespero. Né? E até a gente explicar, calma, o teu sistema já partiu, na pior das hipóteses, que eu acho que não vai acontecer, no mínimo 10 anos garantido a senhora tem. Então, assim, a gente notou que foi realmente um assunto que causou uma certa polêmica. Essa votação em si, que é de taxar a energia, né? Não era bem taxar a energia, não é o termo correto também, né? Porque a gente tem que entender que o que as concessionárias estavam falando é que, basicamente, como a pessoa ela já tinha esse crédito disponível, eles já não utilizavam, mas as geradoras em si, elas não pagavam a taxa de utilização da rede. Né? E que eles usavam a rede, de certa forma, como uma bateria, e isso não tinha... A concessionária disponibilizava essa rede, mas não recebia nada por isso. E era isso que eles alegavam, né? Só que isso ocorreu no final, em 2018, já 2018, 2019, acho que se não me engano foi 2018 para início de 2019, já tinha sido realizada uma votação dessa, já tinha evoluído bastante esse assunto e não teve de forma nenhuma a atenção que foi dada, né, nesses últimos, no final de 2019. O que foi muito bom para nós que trabalhamos na área e para o cliente que quer adquirir um sistema que ainda tem um payback muito interessante, né? Então eles deram uma freada nesse assunto, acredito que isso vá voltar a ser pauta em breve, tá? E alguma forma, como já aconteceu em outros países, tá? Isso já aconteceu em outros países. Inicialmente não se faz nada, não se cobra, vamos fazer com que os números de sistemas aumentem, e depois que tiver uma quantidade já razoável, eles vão tentar trabalhar de alguma forma aí para cobrar essa utilização da rede. Eu acredito que isso vai acontecer, tá? Não é uma coisa que dá para fugir, isso aconteceu em outros países aí que já estão mais envolvidos, já está mais disseminada a ideia do solar, isso já está acontecendo também. E como você trabalha com isso daí? Você trabalha com outras tecnologias que acabam vindo, né, acabam surgindo, né? Possibilidade de utilização de baterias, que trabalham, né, com a tecnologia do inversor, trabalham no horário de pico, no horário, né, você consegue trabalhar de uma forma onde te diminua o máximo possível o impacto dessas taxações. Então, também vai começar a gente sabe hoje que tem uma movimentação mundial aí em cima dos estudos de baterias, né, que é só comparar o tipo de bateria que a gente tinha 5 anos atrás e os tipos de bateria que nós temos hoje, né, que hoje nos sistemas on-grid, por exemplo, são sistemas off-grid, né, sistemas de armazenamento de energia, com certeza uma das partes mais caras do sistema, então, o que muitas vezes não torna atrativo para investimento, né. Mas é uma coisa que eu já comecei a notar que os preços começaram a ficar um pouquinho mais realistas, assim. As baterias estão vindo com um custo melhor, né, uma possibilidade cada vez maior aí das pessoas começarem a também pensar nesses sistemas
off-grids como uma opção aí. Ô, Mário, só pegando Oi. esse fio que você está passando das baterias, on-grid, off-grid, Uhum. em relação a isso, aqui na cidade ou no estado, o que prevalece mais a instalação é de on-grid mesmo, né? Mas teve algum avanço, assim, de instalações de off, tanto mais por causa dos preços das baterias? Então, na verdade, aqui no estado, com certeza, a maior quantidade de instalações aí disparado é o sistema on-grid, né? Sistema de injeção na rede. Mas já tivemos sim, tá? Só que foram geralmente instalados em áreas remotas. Hoje ainda não é, as pessoas que estão investindo no off-grid, elas não estão investindo porque está mais barato a bateria ou porque está muito caro ou tem uma, né, de alguma outra forma pensando que vai futuramente existir uma taxa, algum tipo de taxação em cima do on-grid. Eles estão investindo porque eles precisam, porque em áreas remotas eles não têm. Então, onde que nós aplicamos esse tipo de instalações? Em fazendas, entendeu? Já fizemos trabalhos em escolas indígenas, já fizemos em alguns lugares de acesso remoto, onde a pessoa tem que trabalhar com gerador, ou tem uma rede que é muito precária, então qualquer vento mais forte ele fica sem energia. Então as pessoas conseguem trabalhar dessa forma. E em alguns casos, assim, até onde a pessoa possui realmente energia, mas é isso que eu comentei agora, é uma infra muito ruim, então qualquer coisinha, a fazenda, por exemplo, fica sem energia. O que eles passaram a utilizar? O que a gente chama de circuito de carga crítica. Então, ao invés de ter um banco de bateria para suportar a fazenda inteira, a pessoa ela tem um sistema normal, tá? A gente faz um sistema, vai falar de uma maneira mais simplista aí, um sistema híbrido, por assim dizer, e onde a gente tem algumas baterias para um circuito de carga crítica, né? E se acabar a energia, nosso sistema, a gente sabe que o sistema, por normativa de segurança, os sistemas on-grids, eles são espalhados na rede, onde eles estão sendo injetados. Então, se por algum motivo a gente não tem energia naquela rede, os sistemas param de produzir. Então, o que acontece? Pode estar o sol estralando lá fora, né? Esse sistema ele não vai produzir. Só que, antes disso, ele carregou alguns núcleos, algumas baterias que vão carregar por determinado tempo aí de autonomia algumas cargas críticas. Então, as pessoas estão buscando por essa forma. Hoje, eles buscam o off-grid mais por uma necessidade realmente do que pensando realmente que já está com valor bom para investimento ou que futuramente vai ter alguma taxação no on-grid, entendeu? Uhum. E normalmente essa diferença assim, entre valores de off-grid e on-grid se encontra de quantos por cento? O banco de bateria ele capta quantos por cento do projeto assim final, entre aspas? Então, depende muito da autonomia, entendeu? Porque diferentemente do on-grid, que a gente, para fazer um cálculo rápido, nós vamos pegar aí a média em kilowatt, né, do local, para poder conseguir ter o resultado da potência do sistema que tem que ser utilizado. No off-grid, a gente vai ter que saber realmente quais equipamentos, qual a potência desses equipamentos, quanto de utilização diária esses equipamentos têm. É um estudo bem mais chato. Por quê? Porque nós vamos ter realmente um banco de bateria para poder suprir essa situação. Então, eu não trabalho com média, a gente não trabalha com média de nada. Eu preciso levar em consideração, por exemplo, que a pessoa lá ela tem um modem que fica ligado 24 horas por dia, aquilo vai consumir tantos watts e assim vai. Dessa forma, eu consigo dimensionar em ampere-hora aí né, quantos ampere-hora a pessoa precisa, quantas baterias eles precisariam. Então, assim, varia muito da autonomia. A pessoa que quer, eu falar para você assim que vai lá, 90% dos sistemas, a pessoa, ela, pelo preço, ela acaba optando por um dia de autonomia somente. Aí a gente está falando de um acréscimo em torno aí de 40% a 50% no valor de um sistema on-grid só por causa das baterias. Tá, mas assim, e também depende. Hoje é interessante, assim, porque no início a gente trabalhava com aquelas baterias convencionais, né, as estacionárias convencionais de chumbo, que são baterias que tem uma série de limitações, né?
A gente tem que saber desde a parte de profundidade de desabastecimento dela até a quantidade de baterias que você acabou seriando. E hoje a gente está trabalhando já com baterias de lítio em gaveta, com possibilidade de descarregamento até 98%, com mais de 6 mil ciclos de giro, de utilização. Então, evoluíram muito, mas com a evolução também veio o custo, né? Veio o preço. E por ainda não ser uma coisa que está em grande utilização, eles não... Geralmente, quando surge uma coisa muito melhor, a outra solução acaba, né, a solução anterior acaba tendo uma diminuição no valor, né? Mas você pode notar, a estacionária hoje, as estacionárias convencionais, elas ainda não diminuíram muito significativamente seus preços, justamente porque as outras ainda estão muito caras, né? Mas eu acredito assim que a gente sabe, a gente que trabalha nessa área, tanto na parte de energia quanto na parte de tecnologia de maneira geral, que hoje um dos principais focos no mercado realmente é o desenvolvimento de baterias, né? Nós temos aí unidades lá fora gigantescas aí trabalhando simplesmente no desenvolvimento de baterias cada vez mais robustas, menores, mais eficientes, né? Então, eu acredito, sinceramente, que em breve a gente vai começar a escutar bastante aí a utilização de sistemas off-grid. Então, é uma vertente que eu falo, o pessoal fala, Mário, será que o solar, se o pessoal taxar, não vai ser uma coisa que aqui no Brasil vai morrer? É um caminho sem volta, gente, entendeu? Se começar a acontecer de taxarem ao ponto de o sistema on-grid começar a ficar com payback muito alto, vai começar cada vez mais a ser atrativo os sistemas off-grid. Então a gente vai começar a ter né, o mercado ele vai se equilibrar de alguma forma, né? E algumas ações como o que o governo fez aí recentemente de zerar impostos, né, outras coisas assim também ajudam a equilibrar um pouquinho mais o mercado. A gente teve um problema muito sério recentemente por causa desse dólar, né? Valores aumentaram bastante, algumas empresas, alguns players principais aí do mercado, distribuidores principais do mercado se prepararam melhores do que outros, né? Então, vendo a tendência do mercado aí, vendo que o dólar realmente poderia vir a descontrolar, conseguiram adquirir um estoque maior. Isso fez com que, com certeza, eles vendessem muito nesse período, né? Agora, outros que eram players muito fortes chegaram a realmente fechar as portas, entendeu? Justamente porque não... então, é um mercado realmente que oscila bastante, depende muito de estudo aí, previsões, né? Mas eu acredito que é um mercado que não tem volta, é uma coisa que o pessoal vai de uma forma ou outra, optar sempre por essas soluções agora, né? Aqui na nossa região a gente não pode trabalhar muito com eólico, não é uma realidade, né, devido à sazonalidade aí do vento. Mas pode ver que no Nordeste a gente tem há bastante tempo já uma utilização muito grande da energia eólica, né? E não voltou, por mais que os custos aumentassem, só se fala em aumento aí das usinas eólicas do local. Hidrelétrica, como tem um impacto ambiental relativamente grande, as pessoas acabam... Eu acho que as tendências agora é você começar a escutar cada vez mais as usinas, as grandes usinas solares aí, entendeu? A maioria delas voltadas lógico que, como eu comentei, são as on-grids, porque é o que hoje tem o melhor custo-benefício, né? Mas eu acho que o off-grid vai ter sim uma área muito propícia a expandir da mesma forma que o on-grid está expandindo. Então, em relação a isso, então, atualmente a on-grid é mais eficiente, né? Ela dá mais... Não, ela tem o melhor custo-benefício. Não quer dizer que ela é mais eficiente. Em parte de eficiência, a gente tem que entender o seguinte, que os módulos são os mesmos, então eles têm as mesmas eficiências, os inversores que trabalham, alguns inversores podem ser trabalhados da mesma forma. Lógico que você tem um equipamento, né, vai ter um conversor, vai ter alguma coisa a mais ali para poder fazer a parte do armazenamento em baterias.
Mas hoje, com os módulos, com as baterias que eu estou comentando agora, que estão cada vez mais eficientes, tem maior taxa de conversão e armazenamento, os sistemas off-grid estão muito bons, sabe? Eles são sistemas que eles não possuem o custo, eles possuem benefícios hoje. Mas o custo-benefício hoje, disparado melhor, é a do on-grid. A gente tem preços bem atrativos, né, no mercado, e o benefício é imediato. O off-grid é a mesma coisa, a diferença é que ele não tem o custo é muito alto. Tá? Então, pelo custo ser alto, as pessoas acabam correndo atrás do sistema on-grid. Onde não tem o que fazer, logicamente que a pessoa opta pelo off-grid e com certeza os resultados são muito positivos, né? As pessoas gostam muito da utilização, porque ele realmente tem uma eficiência muito boa também. Não podemos falar em eficiência, sim em custo-benefício. Custo-benefício, hoje em dia, não tem nem como discutir em relação a qual é melhor. Entendi. E lógico, né? Sistemas diferentes e tudo mais, então a dinâmica também de implementação de um outro são semelhantes, mas em determinados pontos, né? Seria, né? Eles têm alguns os componentes ali, vai depender muito do tipo de solução que você utiliza também, né? Mas os componentes também vão ser praticamente os mesmos, a diferença é que no sistema do off-grid você vai ter a bateria e o conversor, né? Então, na verdade, o sistema off-grid, o on-grid, ele é muito simples, né? Eu digo assim, em maneira, né, em equipamentos. A gente tem os módulos solares, nós temos um conversor, né, ou o inversor, como a maioria vende como inversor, né? Mas ele é um conversor de CC para CA, e basicamente é isso. Algumas empresas trabalham com string box, que são circuitos, caixas de proteção, né? Outras já preferem trabalhar com isso integrado ao inversor. Dependendo da concessionária, mesmo que o inversor já possua toda essa parte de proteção, eles exigem que tenham um externo também. Não é o caso da Energisa, que é o nosso local, que eles não exigem um módulo de proteção de corrente contínua externo, tá? Se tiver interno no inversor já é o suficiente para eles. Agora, por exemplo, a Electro lá em Três Lagoas ou em São Paulo, naquela região toda lá, ela já exige que, independente de qualquer coisa, também um outro módulo externo para isso, senão eles não aprovam o projeto, né? Para o sistema, daí você faz o sistema on-grid, depois disso aí você faz diretamente a injeção, né, na rede local. Já o sistema off-grid, a diferença de tudo isso dali é que você vai ter o regulador também, né, para poder fazer toda essa tratativa de injeção nas baterias, né? E existem sistemas bem mais complexos agora, completos, por assim dizer, que eles conseguem trabalhar, logicamente que o custo também sobe, mas eles conseguem trabalhar das duas formas, porque hoje é assim, o sistema on-grid, ele tem a sua característica, o funcionamento dele é esse que a gente comentou, né? Pode estar com sol, pode estar com tudo. Se eu não tenho energia na rede onde eu estou injetando, ele não está funcionando. O sistema off-grid, ele funciona basicamente com bateria, né? Então ele tem a bateria e alguns deles traz a possibilidade de uma segunda fonte de energia, que seria, por exemplo, um gerador para carregar essas baterias, né? Só que isso não é injetado numa rede de distribuição, somente na rede local, né, do cliente. E existem os sistemas híbridos que eles falam, são sistemas que alguns inversores possuem de ter essas baterias de carga crítica, sabe? Que ele basicamente... Só que qual que é o sistema híbrido em si, quando, vamos supor, as baterias estão carregadas, estão na sua totalidade. E aconteceu alguma coisa na rede de distribuição, acabou a energia lá fora. Isso é meio-dia, por exemplo, tá? O sol está lá normal, mas a gente sabe que, como o sistema on-grid, ele não permite produção quando não tem energia no quadro de injeção, ele desliga. Então, todo aquele sistema que é abastecido por aquele circuito de carga crítica,
ele continua alimentado. Quando acabar a bateria, ninguém mais carrega essas baterias, porque o sistema, até ser reparado a injeção, até ser reparado a rede de distribuição, o sistema on-grid não funciona. Lógico, consequentemente, ele não consegue desviar nenhum tipo dessa de energia para o carregamento das placas, das baterias. E existe já outros sistemas mais completos aí que já envolvem tanto o inversor quanto a parte de conversores, toda né, o sistema completo que ele consegue, de certa forma, seccionar. Acabou a energia da rede, ele secciona essa energia da rede e aquele conversor que vai o terceiro equipamento, nesse caso que a gente está comentando, ele pega a energia das baterias, né, e consegue fazer com que, como que eu poderia explicar de uma forma mais rápida, ele simplesmente simula essa injeção no quadro principal do on-grid. Tá? Então, ele fazendo isso, o sistema on-grid ele não detecta essa queda de energia no quadro e consegue continuar produzindo. Então, ele produz durante o dia normalmente, abastecendo, né, tendo alto consumo no local durante o dia e abastecendo as baterias para funcionar durante a noite. No outro dia ele volta a funcionar normalmente, carrega as baterias, assim ele vai, porque existe essa parte da conversão da energia armazenada na bateria e com isso ele consegue simular, de certa forma, assim, falando de uma maneira bem simples, a energia no quadro de injeção, né? Logicamente que com isso, com um sistema de proteção que secciona a chegada dessa energia ao quadro, ao circuito de distribuição, né? Então, isso aí são coisas que as pessoas estão começando, as empresas estão começando a desenvolver para tentar deixar cada vez mais independente e garantido a energia no local, né? Entendi. Mas, Mário, só não sei se você quer seguir um pouco a linha de pensamento, porque eu tenho umas questões do começo ainda. Eu não estou conseguindo escutar, tá saltando a ligação, a Tá. voz. Agora, tá escutando melhor? Tá um pouco mais próximo. Tá um pouco melhor. Uhum. Beleza. Se você quiser dar uma sequência na linha de raciocínio, pode seguir, porque eu tenho uma outra questão lá do começo, mas seria mais voltado na parte de dinâmica de gerenciar em si a equipe, ou também até mesmo qual que é a maior dificuldade, entendeu? Não, acho que vamos seguir para as tuas perguntas ali. Acho que fica mais fácil a gente seguir, não tem problema não. Tá. Então, da parte da dinâmica, né? Da parte de, querendo ou não, você é responsável por estar realizando a parte de implementações das placas fotovoltaicas e como funciona assim a parte da gestão em si das equipes, porque você mesmo falou que hoje em dia você prefere capacitar as equipes, né? Lógico que você tem a sua equipe própria que faz instalações, mas você gosta de trabalhar com parceiros. Como que é, às vezes, feito a gestão mesmo das equipes, ou quando que vai ter que integrar a sua equipe com eles, como que é feita essa conciliação, alguma coisa assim? Você pode comentar um pouco sobre? Não, com certeza. Isso é uma forma que nós trabalhamos, não é de forma nenhuma é uma coisa que, né, é o jeito que a gente achou melhor de trabalhar. No início, a gente trabalhava da forma que eu comentei, desde da concepção, cálculos iniciais e tudo mais, até realmente a entrega do sistema instalado. O único problema disso é que isso dependia 100% da gente. Né? O que eu quero dizer com isso? A minha equipe ela tinha que estar viajando, porque a gente não atende só Campo Grande. Depois a gente foi desenvolvendo outras equipes para poder auxiliar, né, nesses trabalhos, nessas instalações, mas eu sempre preferi, de todas as formas, tanto eu quanto meu sócio, passos muito firmes na empresa. Então eu não queria insuflar de forma nenhuma o meu corpo técnico, né? Até porque a gente tem outras áreas de atuação na empresa. Então, não poderia arriscar dessa forma, né? Então,
O solar em específico, como eu comentei com vocês, apesar de parecer que é simplesmente chegar e colocar placa, prender placa e ligar, ele é muito mais do que isso, né? Ele é um sistema que tem que estar muito bem realizado, instalado, para não ter nenhum tipo de problema futuro, né? Seja na parte elétrica, seja na parte estrutural, no que for. E por esse motivo, eu comecei a notar um desgaste muito grande dos nossos coordenadores, porque eu não conseguia de forma nenhuma em que essas instalações ocorressem sem ter a minha participação, que na empresa a parte do solar acaba sendo vinculada mais à minha pessoa, e também de alguns coordenadores chaves nossos, né? Então isso aí você tem que acompanhar várias simultaneamente, resolvendo uma quantidade bem grande de problemas. Como eu comentei, não é sempre que a gente tinha. Hoje nós temos uma equipe muito boa, duas equipes na verdade, que foi o que eu decidi fazer, né? Muito boas para esse tipo de instalação. Equipes essas que tranquilamente eu poderia soltar a campo e eu sei quais os resultados. Nós temos checklists de recebimento de obra, nós temos todas essas informações que acabam chegando a mim, mas que já, por exemplo, quando são essas equipes, me tiraram um pouquinho, me deram um pouco mais de tempo, né? Eu não precisei participar diretamente dessas instalações. Mas mesmo assim, isso faz com que nós viremos um gargalo, né? Porque eu tinha equipes formadas que atendiam nossas demandas, mas começaram a surgir devido a distribuidores, né, representantes locais, indicações de clientes novos, a vontade dessa parceria, né, cada vez maior de envolver as nossas participações nos projetos. Então, eu comecei a notar que nós começamos a virar um pouco o gargalo do sistema. As pessoas corriam para vender e muitas vezes a demora. E assim, não é o comercial dessas outras empresas tentava vender, mas nunca conseguiam dar um punch final. Sempre dependia da gente também. Até no comercial é muito complicado a parte de solar. Você não pode vender qualquer coisa. Você tem que explicar para as pessoas o que elas não estão comprando mais do que elas estão comprando, entendeu? Acho que é muito importante ser muito transparente nessa hora. Como nós começamos a virar um pouco o gargalo, a ideia que surgiu foi o quê? Vamos pegar alguns outros parceiros que a gente já tinha da parte industrial e tudo mais e perguntar se eles têm a vontade de desenvolver equipes de instalação de solar. Mas como a gente seguiu um padrão nosso de instalação, o que pode ser usado, o que não pode, como deve ser feito, o que não deve ser feito, todas as coisas nesse molde, e através disso começamos a capacitar integradores para poder trabalhar junto com a gente, né? Hoje eu te falo que os integradores que a gente capacitou, eles trabalham basicamente com a gente, eles trazem os clientes até a Idealtec, a gente consegue fazer toda a parte do desenvolvimento, projeto e tudo mais, e eles ficam com a parte de instalação. Durante as 2-3 primeiras instalações, nós sempre vamos até o local para fazer toda a parte de checagem e a parte do comissionamento. Tá? Até mesmo para poder verificar se tudo está indo de acordo com o que a gente pediu. Após essas instalações, nós só vamos se realmente o integrador sente a necessidade que a gente vá. Até porque essa é uma venda deles. Eu também não posso chegar simplesmente, né, a toda venda tua a partir de agora é comigo. Não é desse jeito. O que acaba acontecendo é que esses integradores são integradores. Eles instalam, né, e eles acabam passando o projeto para a gente. Então a gente faz os projetos, dimensionamos tudo que tem que ser feito, fazemos toda a parte de diagramas e tudo mais, né, e caso surja qualquer tipo de dúvida, eles entram em contato com a gente. Mas a gente tentou trabalhar dessa forma, e está indo muito bem. A gente consegue atender regiões antes que eram muito complicadas a gente atender devido à distância, mesmo no nosso estado, é um estado grande, né? Então, a gente tem simultaneamente gente instalando em Corumbá, Ponta Porã, Coxim, Amambai, Dourados, né? Três Lagoas. Então, são pessoas que passaram, nós temos os projetos sendo executados, né? E caso precisem de alguma coisa, se é integrador novo, nós vamos até o local, algumas instalações para poder verificar tudo que foi feito, fazer o checklist, né? E foi uma forma que a gente decidiu aí trabalhar para tentar ter a melhor eficiência possível aí, tanto na parte comercial
quanto na parte de instalação, né? Não sei se eu fui claro, se era isso que você queria saber realmente. Não, foi claro sim, foi claro. E em relação à atuação, assim, na área profissional em visão do mercado, porque Uhum. você tem, querendo ou não, a gente cada vez mais está vendo o surgimento de novas empresas, novos técnicos, surgindo aqui na cidade mesmo para implementar novas placas solares. Chegou no ponto de ser saturados ou não? Você acha que dá para dar um crescimento, dá para ter um crescimento? Porque, querendo ou não, a gente está olhando na pandemia, onde também fica complicado não ver algum tipo de crescimento, porque muitas vezes o pessoal acaba se segurando um pouco, né, financeiro, não sei muito bem. Assim, eu para minha surpresa, nesse momento que a gente está passando, teve uma certa diminuição aí, teve, mas não foi muito expressiva, não. O solar, ele é visto como eu comentei, se bem aplicado, bem comprado, bem executado, ele é visto como uma troca de custos, né? Vamos lá, você sai de um financiamento e passa para um consórcio, por assim dizer. Não, financiamento não, você passa de um aluguel para um consórcio. Por quê? Porque você para de pagar energia, de certa forma, uma energia com um valor que nunca mais vai voltar, e está comprando algo que é teu, que vai durar durante alguns anos, ou vários anos. Então, as pessoas ainda estão buscando bastante. O que diminuiu bastante foi a saída dos financiamentos, né? Os bancos seguraram um pouco. Aí, por isso, eu acredito que ocorreu essa diminuição das vendas. Esses últimos clientes nossos ali, a grande maioria deles opta pelo financiamento, mas eles acabam partindo do recurso próprio e depois, posteriormente, junto com o banco, eles fazem lá o projeto e ocorre, né, o ressarcimento aí desses valores que eles gastaram, justamente para não ficar esperando essa saída do banco. É o que o pessoal tenta usar de ferramenta para investir, né? Mas confesso que os pequenos clientes, a grande maioria deles aí sumiram, né? Mas os maiores ainda estão tendo esses recursos, as pessoas que ainda têm a possibilidade de fazer esse adiantamento aí, né? Agora, em relação a espaço no mercado, eu acredito que tem espaço sim, né? O meu único medo é aquilo que eu comentei, não é da concorrência, é do leilão. Começou a acontecer algumas coisas que eu acho que deviam ser revistas, sabe? Principalmente e por várias pessoas, e por vários segmentos, pelas próprias concessionárias, pelas próprias distribuidoras, né, ou representantes. Por que eu falo isso? Não vender para qualquer pessoa, não vender para qualquer um. O mal hoje do sistema solar é que as pessoas acham que elas escutando, fazendo um curso, seja no local, seja EAD, de alguma forma assim, eles já saem de lá sabendo tudo sobre solar. Né? Tem várias coisas que impactam no processo de uma maneira geral. Então, tem muitas pessoas que fazem isso, sabe? Elas simplesmente acham que sabem, vão lá e abrem a empresa. Então, e por ter aqui no estado a gente tem muito isso, essa questão ainda de, o teu preço tá bom, o cara é bom vendedor, e o preço dele é baixo, as pessoas acreditam em milagre no mercado. Né? 40% mais baixo que o preço da Idealtec, vou fechar com o cara porque o cara tá 40% mais baixo. Tá, mas quem é esse cara? Essa empresa, pelo menos já aconteceu de perder perder orçamentos para empresas que só tinham CNPJ, realmente. O endereço físico era a casa da pessoa, não tinha um funcionário, entendeu? A grande maioria tem muitas empresas que acabam trabalhando com os freelancers do mercado, né? Pagam o pessoal na diária. Isso tem fatores jurídicos que pode vir a ter problema futuramente, né? Tem repetibilidade, tem problemas que pode vir a acontecer aí, caso aconteça um acidente de trabalho, algo parecido com isso, e as empresas que estão abrindo, grande parte delas não estão se preocupando com isso. Elas vão lá, contratam a pessoa por dia, vai lá, instala, e tudo isso faz com que os custos fixos de uma empresa fiquem menores, correto? Se fica menor,
consequentemente, ela coloca a margem que ela quer lá em cima, e lá em cima, que eu digo, em cima desses valores totais dela, mas mesmo assim fica muito menor, o preço muitas vezes muito menor do que uma empresa realmente estruturada. Tem funcionários contratados, que faz regularmente as NRs dos funcionários, que fornece toda a parte de equipamentos de proteção individual e coletivo para os funcionários. Então, tudo isso traz custos para uma empresa. E a empresa, para sobreviver, ela repassa esses custos. Então, pela Idealtec, por exemplo, não depender, não vou dizer que não dependa, mas não ser o principal nicho de atuação da empresa, por exemplo, eu consigo fazer, o cliente chega para mim e fala, tem 40% mais barato. Eu olho para o cliente e falo, desculpa, mas não tem como te atender. A vontade que eu tenho realmente é olhar para ele e falar, então me fala qual que é essa empresa que eu vou contratar ela para ela trabalhar para mim, porque se está 40% mais barato que o meu, eu ainda consigo lucrar alguma coisa em cima do serviço deles. Porque eles acham que existe milagre, que está todo mundo, né, ganhando rios de dinheiro. Não estou falando que não é um local ou um campo atrativo, tá? Mas tem que se tomar cuidado com essa situação, né? Um serviço mal feito, um problema que dê numa estrutura que venha, né, cair, uma instalação, tudo isso aí tem valores. Um acidente de trabalho, um funcionário teu que não está registrado, cai no telhado daquele, sabe que isso traz uns problemas muito sérios para uma empresa. Né? Então, tem espaço? Tem, para as empresas que querem fazer certo. Para as demais, o próprio mercado acaba eliminando, né? É aquilo que eu falo, a pessoa pode ficar um ano lucrando muito dinheiro, ganhando muita coisa, mas uma hora ou outra um dos serviços aí vai dar algum problema e a pessoa não tem estrutura para segurar. Então, assim, a empresa, no caso, né? Então, tem muitas empresas surgindo, né? Quantas vão estar no mercado aqui 5 anos? Eu acho que menos de, com certeza vai ser menos que pelo menos uns 80, 85% dessas empresas aí não vão estar no mercado, com certeza. É o que está acontecendo, né? Empresas que abriram em 2019 já fecharam esse ano, mudaram de atuação, estão em outras áreas, né? Porque é um pouco complicado. Mas espaço para novas empresas, com certeza tem. Né? Tem muita gente que ainda busca o solar. O que a gente tem que evitar como um todo nas empresas que abrem nesse ramo é o leilão. Né? As empresas têm que entender que todo mundo tem que ganhar e que ficar fazendo leilão do serviço você está jogando contra o teu próprio ganha-pão. Né? Entendi. Mário, por enquanto ainda não passaram mais nenhuma outra pergunta. Se quiser dar continuidade. Então, vocês estão prevendo mais ou menos até que horário? Na verdade, é só Tava vendo se você ia falar mais alguma coisa, mas mais ou menos nesse horário, né? 1h30, 1h45 de atividade. Vocês têm mais alguma dúvida, seja técnica, comercial, algo parecido que queiram? Eu acho que eu passei bem por cima de tudo, realmente. Não sei se eu fui até genérico demais, mas se tiverem alguma dúvida. Para mim foi ótimo. Obrigado, Mário. Luiz, alguma dúvida, alguma pergunta? Quer dizer, alguma pergunta? Ariel? Bom, muito obrigado, Mário, por aceitar esse convite. Muito bom conhecer um pouco da sua experiência nessa área. Muito obrigado, hein? Eu também só queria agradecer ao Mário por estar aceitando o convite. Acho que a galera conseguiu entender um pouco de como é ser um profissional na área. Mário, parabéns, você falou muito bem. E eu acho que a gente já tem uma visão aí para os próximos dias da semana. Eu acho que você conseguiu fazer uma abertura muito boa. Muito obrigado. Mário, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer e desculpa os incômodos que aconteceu ao decorrer dessa transmissão. Me desculpa mesmo, eu sei que é constrangedor para mim, tanto para você que está apresentando. Então, me desculpa a você e a todos que estão assistindo, tá? E todas as perguntas que foram feitas, você respondeu. Na verdade, foi ótima palestra, que nem a Luiz falou bem assim, reforçando, né, a ideia, foi uma ótima palestra de abertura mesmo. Muito obrigado. Eu por muitas vezes,
como eu não atuando na área de fotovoltaica, me deu uma visão bem bacana mesmo, interessante mesmo. Obrigado, Mário. Opa, eu que agradeço vocês aí pela oportunidade, espero realmente que tenha ajudado vocês a entender um pouquinho aí das dificuldades que nós, engenheiros, passamos aí, os profissionais da área passamos, né? E é sempre bom poder, né, disseminar um pouquinho dessas ideias aí, porque a gente sabe que as coisas têm que ser feitas de uma maneira correta, séria, e quando se busca informação é o primeiro caminho aí para desenvolver profissionais sérios. Então, acho muito legal o que vocês estão fazendo. Quanto ao probleminha que ocorreu, isso é normal, a gente sabe, isso fica tranquilo, não tem problema nenhum, não. E agradeço mais uma vez a oportunidade de estar falando com vocês. Me coloco à disposição, caso vocês queiram, acho que a Wislane tem o meu contato, caso vocês queiram conversar a respeito de mais alguma coisa, quiserem, tem à disposição a empresa lá, tem sistema instalado lá para poder olhar caso queira alguma coisa mais de perto, fiquem à vontade aí, estou à disposição. Eu agradeço mais uma vez aí por poder participar. De nada, muito obrigado, a gente também super agradece, desculpa o pessoal por tudo, e espero que vocês estejam presentes amanhã nas atividades, na próxima palestra, e as seguintes, né, ao decorrer da semana. Então, desde já, muito obrigado à presença de todos, ao Mário, por contribuir com essa ótima palestra, e a todos aqui presentes, ao Islaine, o Renan, o Alisson e o Brian. Muito obrigado. Valeu, gente. Boa noite.